Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, querido Pai, querido Deus. O Senhor é um Deus de promessas, Deus de alianças. Obrigado pela tua aliança conosco. Damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus de alianças, Deus de promessas. Aleluia. Amém. Queridos, nosso Deus é um Deus de alianças,
E hoje queremos lembrar isto. Ele fez algumas alianças. Ele fez uma aliança com Adão. Ele colocou Adão no jardim. Falou com Adão: Adão, cuida desse jardim, dá o nome aos animais. Eu vou vir aqui conversar contigo todas as tardes. Fez uma aliança com o primeiro homem, com a primeira mulher. Mas nós sabemos que na parte da aliança, o que falha sempre é o homem. E o homem, o primeiro Adão, falhou. E teve que ser expulso do jardim, quebrou a aliança com o Senhor. Mas Deus não desistiu. Deus continuou trabalhando com o homem e teve uma época que o Senhor estava muito... perdeu a paciência com os homens e tinha que mandar um dilúvio. E mandou um dilúvio. Acabou com uma raça humana daquela época. Coisa terrível aconteceu, né? Mas depois, quando Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as 3 noras, saíram do dilúvio, Deus falou: vou fazer uma aliança de novo com esse homem. O Senhor é misericordioso. E aí ele fez uma aliança com Noé. É interessante essa aliança porque Deus colocou algo visível que até hoje a gente, quando chove, a gente vê a aliança do Senhor lá no céu, né? Aqui no capítulo 9 de Gênesis, versículo 9, o Senhor diz: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência. Versículo 9 e 11 diz: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, todos os seres viventes que estão convosco, para as perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes, e toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecido entre mim e toda a carne sobre a terra. Queridos, todas as vezes que chove, né, que vem uma nuvem, aí o sol aparece e aparece o arco da aliança. Interessante que a gente vê, mas principalmente quem vê aquele arco lá é o Senhor Deus. Ele, quando vê o arco, ele lembra da aliança que ele fez com Noé. Ele diz que não vai mais destruir toda a carne como fez aquela vez. Vai haver muita juízo sobre a terra ainda durante a grande tribulação, mas a terra toda não vai ser destruída como daquela vez. Aqui no capítulo 8, 22, diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Hoje, o pessoal anda muito preocupado com o negócio do aquecimento global, né? Vai haver um aquecimento global, ou vai haver um esfriamento da Terra, alguma coisa vai acontecer, o planeta está em perigo. Mas deixa eu tranquilizar vocês. A palavra do Senhor diz aqui, Ele fez uma aliança conosco, e Ele diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então, não se preocupe com todo esse medo que o pessoal quer colocar, porque tem uma aliança, tem um arco no céu que aparece, e cada vez que aparece, o Senhor lembra que fez uma aliança com Noé, fez uma aliança conosco.
Passou mais um tempo e no capítulo 12 de Gênesis apareceu um homem que o Senhor chamou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, eu quero de ti fazer um povo. E Deus fez uma aliança com Noé, e nós encontramos essa aliança no capítulo 15 de Gênesis. Naquele tempo, quando se fazia uma aliança, costumavam cortar uns animais no meio, cortavam os animais no meio, e os dois que iam fazer aliança passavam no meio daqueles animais e falavam assim: assim aconteça conosco, né, que nós sejamos partido se a gente quebra a aliança. E passava no meio daqueles animais. E Deus queria fazer uma aliança com Abraão, e Deus falou: Abraão, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, parte eles no meio, e nós dois vamos passar ali entre aqueles animais, vamos fazer uma aliança entre nós. Deus queria fazer uma aliança com o Abraão. E realmente o Abraão fez isso, partiu aqueles animais, e ali, depois aconteceu, ali no versículo 18 do capítulo 15, diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio Eufrates desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E no versículo 17 diz: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Abraão passou ali entre aqueles animais, e um fogareiro, como uma tocha de fogo, passou ali. Era o Senhor fazendo uma aliança com Abraão. Deus quer fazer uma aliança conosco. Ele quis fazer uma aliança com Adão, quer fazer uma aliança com Noé, quis fazer uma aliança com Abraão. Ele quer fazer o Senhor não quer ter uma relação assim, sem compromisso conosco. Ele quer uma aliança. Por isso ele que fez uma aliança com Abraão. Falou: Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar, de ti vai nascer um que vai salvar toda a humanidade. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu faço uma aliança contigo. Depois Deus fez uma aliança com Moisés. Moisés sobe o monte. Moisés subiu o monte. E Deus escreveu em tábuas de pedra 10 mandamentos. Abraão, eu faço uma aliança contigo, com o povo. O povo guarda esses mandamentos. Eu vou abençoar, vocês vão ser meu povo. Eu vou ser o Deus de vocês. Deus fez uma aliança com Davi. Davi, eu quero que um descendente seu sente no trono sempre. Vai ter um descendente seu sentado no trono. Os reis que sucederam Davi não foram fiéis à aliança, mas tem um descendente de Davi, que é o Senhor Jesus, que vai sentar no trono. É o descendente que tem a sua genealogia escrita em Mateus, em Lucas. É o descendente que tem direito a sentar no trono de Davi. Mas tinha uma aliança que seria a última aliança, que essa aliança é a aliança de Jesus. Jesus quis fazer uma aliança conosco. Essa é a nossa aliança, tá? Já passou a aliança do Adão, já passou a do Noé, já passou a do Abraão, já passou a do Davi, mas Deus quer fazer uma aliança contigo e comigo. E aí a gente vê isso em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 26 também. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos,
porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Versículo 28. É o meu sangue, o sangue da nova aliança. Vamos ler também em Lucas 22. Lucas 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com ele os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice e havendo dado graças, disse: recebei, reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Queridos, essa aliança agora é conosco. É uma aliança que Jesus quer fazer contigo, comigo. Esta é a aliança. Ele disse: a aliança do meu sangue. Essa aliança não foi partido um novilho, nem um cordeiro. Aqui foi partido Jesus. Jesus foi partido e Deus e nós passamos entre o corpo de Jesus. Isso é meu corpo que é partido por vós. Deus fez uma aliança eterna conosco. No livro de Hebreus, capítulo 7, vamos ver o que diz lá, em Hebreus capítulo 7, versículo 22. Versículo 22 do capítulo 7 diz: por isso Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Essa aliança aqui agora é Jesus que é o fiador. É uma aliança superior. Não vai ter outra aliança. Essa aqui é a última aliança. É a aliança de Deus contigo, comigo. É a aliança de Jesus conosco. Essa aliança é eterna. Aqui diz, agora vou ver aqui no capítulo 8, versículo 6, diz assim: agora com efeito, Hebreus 8, 6 diz: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para a segunda. De fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os conduzir fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, e sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Capítulo 9, versículo 15 de Hebreus, diz assim: por isso mesmo, ele é mediador de nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Queridos, Jesus é o mediador dessa nova aliança. Ele é o mediador, ele garante essa aliança. No capítulo 10, aqui no versículo 11, diz assim: ora,
todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais poderá remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Queridos, nós celebramos com a ceia do Senhor essa aliança com Cristo, que Ele ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Não precisa mais outro sacrifício, já foi concretizado. Esta é a aliança, versículo 16 do capítulo 10. Farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Queridos, nessa aliança, os nossos pecados estão perdoados, estão lavados, estão esquecidos. Ele diz, não se lembra mais do nosso pecado. Faz parte da aliança. Nosso nome está escrito no livro da vida. É uma aliança eterna. E por isso diz aqui no versículo 19 do capítulo 10, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É por causa do sangue de Jesus que nós podemos entrar no Santo dos Santos. Temos uma aliança com Ele. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, pelo véu, pela sua carne, tendo grande sacerdócio sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amados, Deus é Deus de aliança. Deus fez uma aliança contigo, Deus fez uma aliança comigo, e Ele deixou, assim como Ele deixou o arco lá no dia da chuva, para ver o arco, para ver que Ele tem uma aliança, Ele deixou para nós o pão e o vinho, para nós lembrarmos da aliança que Ele fez conosco. Diz, todas as vezes que vocês comerem esse pão e beber desse vinho, vocês lembram da minha morte, da aliança que eu fiz com vocês, até que eu venha. Hoje é o dia de celebrar a aliança com o Senhor. Você tem uma aliança com Ele, eu tenho uma aliança com Ele, nós celebramos essa aliança, nós estamos perdoados, nós fazemos parte da família de Deus, nós temos um compromisso com Ele, temos uma aliança, um pacto, e na ceia, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos lembrando e celebrando esta aliança. Amém.